Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a investigação do presidente da República por atos anteriores ao mandato. A entrevista foi gravada. Entrevisto o jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo. Doutor Ives, muito obrigada por estar conosco. Bom, doutor Ives, eu tenho informação que o senhor redigiu o parecer que foi enviado por Michel Temer à Procuradoria-Geral da República sobre a inclusão do presidente da República em inquérito da Lava Jato. Então eu quero começar por aí. O que foi que nesse parecer o senhor destacou como sendo a questão substantiva? A questão substantiva é o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. Mas o parecer foi escrito por mim, para o professor titular da Uninove, a Samantha Flug. Diz o seguinte: o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao seu exercício da presidência. Ora, quem investiga quer responsabilizar. A responsabilidade, se quisesse dizer, diz a Procuradora-Geral da República o seguinte: não, nós vamos investigar, mas quando tivermos os elementos de responsabilização, nós não vamos denunciar. Ora, a Constituição faz menção a responsabilizar e não a denunciar. Se escrevesse denunciar o constituinte, daí sim ela teria razão. Então, a meu ver, o antigo Procurador-Geral da República corretamente mandou arquivar. E esta procuradora, ela interpretou a palavra responsabilidade como se fosse denunciar. Então nós mostramos que havia decisões anteriores, o ministro Pertence, o ministro Ceni Sanches e outros ministros que já examinaram o parágrafo 4º, que aliás nós fizemos questão de mostrar no parecer. Todos os países civilizados, França, Itália, Portugal, nós citamos a Constituição, tem um dispositivo idêntico que não permite a responsabilização. E a responsabilização é evidente. Quem está investigando está pretendendo responsabilizar. Agora, há um dado só, Maria Lídia, que me parece importante. Isso não significa que o presidente vai ficar impunível. Se realmente houver alguma coisa, a partir do momento que ele deixa a presidência da República, ela pode investigar e pode, evidentemente, se houver alguma coisa, responsabilizar. Nosso parecer é extremamente, exclusivamente jurídico, e eu ponho no parecer aquilo, eu e a Samantha, que eu e o Celso Bastos, há 20 anos atrás, quando comentamos a Constituição, e fui eu que comentei o parágrafo 4º do artigo 86, digo agora o que disse há 20 anos atrás. Agora, doutor Ives, é interessante, a Procuradora-Geral, ela disse que investigar não é responsabilizar. Ela disse que não. Entretanto, há a questão da inferência, né? Se o presidente está sendo investigado, se foi autorizada essa investigação, por inferência, acaba-se pensando, ele é no mínimo suspeito. Alguma ele fez. Isso é prejudicial ao exercício do mandato, com consequências para a sociedade? Mas é claro que é. Por essa razão é que o Constituinte reproduziu dispositivos que estão em condições de outros países civilizados, onde não há precedente semelhante a esse que a Procuradora-Geral da República pretendeu. É evidente que isso foi colocado para não prejudicar o exercício da presidência, que transcende a figura do presidente. Quer dizer, o preceito constitucional tem na base esse princípio. O princípio de fazer com que a presidência seja exercida e sem impunidade, porque na prática, terminado o mandato, se houver alguma coisa, evidentemente ele vai ser processado. Agora, no caso concreto, o que se está pretendendo preservar não é a figura do presidente, é a figura da presidência, isto é, da responsabilidade do presidente no exercício do mandato, porque é evidente que uma investigação dessa tem, evidentemente, reflexos em toda a sociedade, na economia, na administração. Então, me parece que, com todo o respeito que eu tenho à procuradora
E com todo o respeito que eu tenho, Maria Lídia Alfaquim, que é meu confrade em duas academias, na Brasileira de Direito Constitucional, na Brasileira de Letras Jurídicas, tenho a impressão que os dois não foram felizes na decisão que tomaram. Doutor Ives, existe na Constituição alguma norma que justifique investigação do presidente da República por ato cometido antes do mandato, com o intuito de evitar sumiço de indícios e de provas? Nenhum dispositivo. O dispositivo que existe é um dispositivo vedatório. É o parágrafo 4º que diz claramente... Só esse? Por atos estranhos não pode ser responsabilizado. Se não pode ser responsabilizado, não pode ser investigado. Quem investiga pretende responsabilizar. O dispositivo não é para garantir o presidente, é para garantir a presidência, a administração do país. Eu tenho a impressão que, com o respeito que eu tenho aos dois, e com o ministro Fachin, nós, enfim, temos até uma grande amizade, eu tenho a impressão que foram extremamente infelizes. Sim. E mais, prejudicaram o país. Porque, na verdade, cada vez que a presidência é atingida, toda a administração é indiretamente atingida, a própria economia sofre, o que vale dizer. Nós estamos num espírito que eu tenho dito, aliás, escrevi um artigo para o Estado de São Paulo também sobre esse mesmo tema, na terça-feira, em que eu dizia o seguinte: enquanto os poderes não perceberem que o Poder Judiciário é só Poder Judiciário, o Poder Executivo é só Poder Executivo, o Poder Legislativo é só Poder Legislativo, e cada um não tem que invadir a competência dos outros, enquanto nós não tivermos essa compreensão pelos três poderes, nós vamos manter o que temos visto, insegurança jurídica. Encerrando bem rapidamente, bom, se a autorização para essa investigação do presidente da República fere a Constituição, cabe à parte ofendida, no caso ao presidente da República, recorrer judicialmente? Não, ele poderia até dizer o seguinte, entende? Na verdade, quando há invasão de competências, ele está, evidentemente, se defendendo. Agora, o que ele faz é mostrar perfeitamente que isso não caberia, deveria ser sustentado. Mas cada vez que há invasão de competência, se um dos poderes entender que o seu poder, o normativo, o executivo, foi invadido pelo judiciário, o artigo 142 da Constituição diz qual é o caminho. É pedir para reestabelecimento da lei e da ordem, não pelo Poder Judiciário, pelas Forças Armadas. E é isso que ninguém quer. Por essa razão, deveriam os poderes ter consciência que não vale a pena criar conflitos que podem resultar, no momento, naquilo que é chamado o poder maior de moderação, de reposição da lei e da ordem, não de rompimento, mas que seria um dos poderes pedir às Forças Armadas, que é o que ninguém quer. Ninguém quer, temos registro histórico que justifica essa repulsa por uma solução dessa. Por essa razão, com 60 anos de advocacia, 57 professor universitário, o apelo que eu faço, tenham consciência que cada poder é harmônico e independente, tem que exercer as suas funções dentro de suas competências. Doutor Ives, muito obrigada por seus esclarecimentos. Mais uma vez, obrigada por comparecer aqui ao Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Sempre uma alegria.